Olá, espectadores. Olá, gente, começando nossa primeira transmissão ao vivo. Oi, Ramon, tudo bom? Bem-vindo. Estou esperando aparecer a doutora Natália, que vai acompanhar aqui nosso bate-papo sobre prevenção do coronavírus. Tudo bem com vocês? E aí, Ramon, tudo bom? Como é que você tá? Que alegria vê-los aqui, ajustando a iluminação também, que é algo importante. Olá, Olá, Natália, tudo bom? como estamos? Então, todo mundo está me ouvindo bem? Como é que vocês estão? Uhul. Uhul. Gente, a nossa primeira live aqui, experimental, sem aviso. E a doutora Natália tem mais experiência em lives, eu convidei ela para ajudar a gente aqui numa conversa super legal sobre saúde, prevenção do coronavírus. Acho que vai ser um tema assim, mais que quente. Tudo bem, Natália? Como é que você está? Tudo bem, você? Tudo certo. Tudo Estamos aí, certíssimo, né? né? Os E aí a atendimentos gente... cada dia mais voltados para a imunidade mesmo, né? Eu achei interessante, Gustavo, porque assim, o corona existe essa necessidade óbvia de cuidado da imunidade e as pessoas estão voltando a olhar para isso, assim, né? Que Uhum, antes, de repente, não davam muita atenção, assim. E é interessante que elas estão vendo o quanto é importante, não só para esse momento, né? É, em cada atendimento assim que a gente vê, hoje, antes as pessoas falavam assim, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, também a imunidade eu queria melhorar, afinal de contas eu tenho muita rinite ou coisa do tipo, uhum. né? E aí, de repente, hoje elas colocam isso em primeiro plano. Está sendo um momento de puxar a atenção, né? Eu acho, de Uhum, todo mundo, assim, para, de fato, cuidar da sua saúde. sim. Né? Eu Eu acho acho que é por aí. que eu acho que você está falando, isso é uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, né? Tô vendo que até agora muitas pessoas estão entrando, são pessoas da clínica, né? Tem a doutora Sim, sim. Ana Corrêa de Portugal, acupunturista. Então, assim, antigamente a gente via as pessoas muito deixando a saúde integral como se fosse um artigo meio que de luxo, uma coisa só para uma situação específica. Hoje, isso a gente vai falar bastante na live, pelas pesquisas que a gente vê, é primeira linha, é uma necessidade mesmo, e isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte numa situação da pandemia que a gente está vivendo, né? É muito sério esse tema. A gente decidiu fazer a live porque a gente vai aprofundar nele, mas a gente quer levar de forma leve, né? E eu acho que você falou, Natália, é o primeiro ponto mesmo. Antigamente as pessoas procuravam saúde integral, era aquela pessoa meio maluca que faz acupuntura, né? Ou que vai para nutricionista só para É, emagrecer. E agora a gente está vendo que essa saúde integral, essa prevenção faz diferença até nas chances de você, né? A questão do coronavírus está vivo, né? Então é muito sério, é sim. muito importante mesmo esse assunto que a gente vai abordar hoje. Só para contextualizar quem está chegando aí agora, tem um texto que a gente fez no site, a gente está bem comprometido a colocar muitas informações para te ajudar. Então lá no site da Cura está com alguns textos sobre isso, e a gente vai falar um pouco sobre essas estratégias, né? De prevenção, de saúde. A Natália escreveu uns 3 textos maravilhosos com a Jamila de aromaterapia. Então a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto para poder dar mais ferramentas aí para vocês. Sim. Né? E é isso. Saúde. E você quer começar já, Natália? Como é que você quer que eu comece? Como é que você está aí? Pode começar, Gustavo. Eu acho que vale a pena a gente situar um pouquinho as pessoas com esse último artigo, último não, penúltimo, né, que você publicou. O que que você acha? Como se Claro, claro. proteger da Covid, 5+1, passo simples, né? Aham. Isso interessa, sem ter que recorrer a remédio. Sem ter que correr a remédios, né?
Uma coisa que eu quero comentar antes de falar do artigo, que motivou a falar Vamos desse lá. artigo, é o seguinte. O que me fez escrever é que muitas pessoas estão em casa na pandemia, e isso deixa a gente num estado de vulnerabilidade, né? A gente Sim, está esperando a liberação para sair, né? O doutor Ana está em Portugal, um país que já está mais avançado, está abrindo, mas mesmo quando abrir, né, assim, a gente está meio que vulnerável. O vírus está por aí, ele veio para ficar. E o que a gente pode fazer para ter mais saúde, para ter mais chance, né, sem esperar algum remédio, alguma droga milagrosa, né? A vacina mesmo, com muita sorte, se for sair, é daqui a um ano, mais ou menos, né? Se o Papai do Céu ajudar muito. Para quem não é da área de saúde, uma vacina acho que demora uns 10 anos, em média, para ser desenvolvida, né? Então, assim, a gente está fazendo um milagre. E aí eu quis escrever esse artigo para ajudar as pessoas a não ficarem nessa posição de esperar, né? Elas podem procurar agora mesmo recursos, né? Como você já está fazendo um trabalho muito bacana com a nutrição, para elas poderem se municiar e estarem mais seguras com o coronavírus. Então essa foi a motivação inicial do artigo. sim. A gente sair desse papel de vítima para ir para um papel mais de ação, né? Vamos agora, vamos atacar esse negócio, não vamos ficar só esperando, não. Isso. Vamos ser mais proativos, vamos colaborar, né, com nós mesmos, com a nossa Uhum, saúde, vamos buscar isso, né? E não ficar sim, esperando o remédio, a vacina chegar, né? E sim já começar a exatamente. fazer a partir de agora, né? E é um passo a passo, né? Meio longo, vamos dizer assim, entre aspas, meio difícil às vezes para algumas pessoas, porque envolve algumas mudanças de hábito, falando da Sim, nutrição, né? E mudar hábitos é sempre uma coisa muito delicada, muito difícil, né? Nem sempre a gente está afim de fazer algo determinadas coisas, mesmo sabendo verdade. que elas não colaboram, né, para a nossa saúde. A gente é muito ligado no hedonismo, né, no prazer, nas sensações Uhum, de sabor, do que é mais palatável, né? Hoje em dia, nessa sociedade estressante aí que a gente vive, a ansiedade se instala, as preocupações, e aí a gente se vê compensando muitas vezes, tendo o nosso refúgio num alimento, numa refeição, que na sim. grande maioria das vezes, nesses casos, são ricas em açúcares, gorduras, porque de fato contém opioides, dão barato na gente, né? Trazem aquela sensação de prazer imediato Aham, quase, né? O açúcar hoje em dia instantâneo. é comparado a uma heroína, a drogas, ela tem um poder viciante, inclusive, superior à da heroína, ou seja, a grande maioria da população é viciada em uma droga lícita, que é o açúcar. Sim. E aí, a gente voltando aqui para o Covid, a gente fica pensando sobre, estamos exatamente como eu falei, tensos, preocupados, estressados, não podemos sair como queríamos, não podemos trabalhar Uhum. como queríamos, e surgem as crises, né, na parte econômica e tudo mais, e aí a gente começa a ficar, e aí? Será que a gente está fazendo algo do tipo que eu falei, recorrendo a esse hedonismo, a esse prazer, né, de comer, Uhum. né, e que acaba sendo por um alimento, nesse caso, açucarado, gorduroso, que não promove tanta a saúde em si, né? É algo Isso. a se pensar, né? Eu acho que você está pegando um ponto vital, né? Assim, que ficando em casa, muitas pessoas acabam diminuindo as fontes de prazer, né? A pessoa não pode sair, às vezes tem medo de, sei lá, a gente se sente mais vulnerável, né? E aí a gente vai Sim, procurar fontes de prazer natural e eu diria até saudável para manter esse equilíbrio da mente. Só que às vezes o prazer mais sim. disponível não é o prazer mais saudável, né? E aí é bem o que você falou mesmo, a É, pessoa. É o que tá é fácil, né? isso que Então eu vou pega. lá e opa, esse É o que docinho. está à mão, né? É o que está à mão. Ainda mais hoje em dia que nós fomos pegos de supetão em relação a quando ocorreu a história do Covid, que todo mundo ficou um pouco ansioso, com medo de faltar comida no mercado, né? E Uhum. aí você pensa rápido, que escolha de compras eu vou fazer,
né? Eu preciso comprar Uhum. coisas que não são tão perecíveis, né? Que são empacotadas, que eu posso estocar, guardar, a fim de Aham. que, pelo menos por um bom tempo, eu não saia. Então, essa coisa, essa imposição de tipo assim, seu tempo está pequeno, você escolhe logo, de repente, as decisões de compra, né, alimentar que nós tivemos que fazer em um curto espaço de tempo, ficaram vulneráveis a essa situação. Então, você começa a comprar o quê? Produtos industrializados, produtos empacotados, ricos em Uhum. sódio, ricos em açúcares, até mesmo para poder Sim, conservar os alimentos, o açúcar está sim. presente. E aí, junto com essa questão da compra imposta, que você precisa ter um estoquezinho a mais, porque rolou esse medo, né? Em vários países, em vários locais onde a Covid tinha acabado de chegar e estavam as pessoas um pouco paralisadas com aquilo, né? Então, isso pesa. Você Uhum. falou de uma profissional que está lá em Portugal, que é da clínica, né? É, Eu andei doutora Ana. pesquisando alguns textos, né, das faculdades, né, da universidade de lá, e inclusive encontrei alguns que falam sobre isso, né? Sobre Uhum. dicas nutricionais diante da imposição que aconteceu rápida, assim, de vamos lá, as compras, vamos comprar. E nisso a gente opta por alimentos muito energéticos e ricos em Uhum. açúcares, né? Então, Industrializados, né? Que além são. da ansiedade, né? O que sobrou para a gente na pressão para comprar? Coisas assim, que eu pudesse ser prática, conservar, manter minha fome. Industrializados, né? Eu queria até Então, a aproveitar o pessoal gente que está assistindo e já ir se falando. Se você pegou, comprou alimentos, como é que está a sua dispensa agora? Sua dispensa está isso, desse jeito? Se vocês puderem comentando, ajuda a gente a saber se está na direção certa, tá? Porque esse é um insight que eu não tinha, né? Eu isso, mesmo, a gente não arrebentou a dispensa, mas a gente fez uma compra estratégica, imaginando que talvez tivesse ficar em casa. E realmente isso estava vendo que mesmo. vários elementos que a gente comprou são alimentos que não necessariamente são os mais frescos e tudo, né? São alimentos às vezes até industrializados, né? Então, E como é alguns que que está aí a você nem dispensa de teria vocês? o hábito. Como é que tá Exatamente. aí, né? É, no meu É caso, tem alguns interessante aí já. pensar nisso, É, né? isso foi interessante, que quando eu estava escrevendo o artigo, também uma das coisas que surgiu, um dos primeiros estudos que eu levantei, porque assim, para a Hum, gente pensar no coronavírus, né, a gente faz paralelo com outros vírus da influenza, né, de gripes e vírus semelhantes, né. O sim. coronavírus é um vírus bem específico, mas a gente procura os parecidos, né. E um dos artigos é justamente sobre isso, é que na verdade o açúcar ele deixa o vírus mais forte, mais virulento, né. E o que, que você está falando aí, Natália, vai bem na mosca, né. A pessoa começa a sair de casa, tá, ficou em casa com uma dieta aí não muito boa, digamos assim, né, mas mais açucarada, entre aspas, com mais Açucarada, carboidrato, né? E aí, isso. quando ela está tendo contato com o vírus, ela está vulnerável, porque o vírus ele está no cenário enquanto no território muito propício para ele, né? E está falando dos estudos de Portugal, acabei te interrompendo. O pessoal de Portugal, lá, os Não, estudos estavam falando sobre o quê? sobre essa questão dessa imposição que teve, né, um pouco até inesperada, violenta, do vírus chegar e que impacto isso teve. E aí eles Uhum, relacionavam com as sociedades antigas mesmo, né, com sociedades, que tipo de estoque se fazia, como é que se comia antes, e sobre deficiências nutricionais que existiam, por exemplo, ele pega a questão do Covid nesse texto, depois eu até te passo para quem quiser ler também. É, ele pega a Covid e compara, por exemplo, com o período da peste negra, em que várias pessoas morreram, e aí cruza com relação aos hábitos alimentares que estavam ocorrendo, associando vamos dizer, ao alcance das mortes, né, a amplitude das mortes uhum, na época da peste negra, a deficiências nutricionais que se tinha, né, por com conta, certeza. inclusive, do plantio, que as pessoas que plantavam e forneciam os alimentos nas cidades ficaram doentes e faleceram. Então, quem sobrou na cidade não tinha acesso à comida, né? E Aham, aí? Né? E aí ele vai correlacionando com outras pandemias, né? Ou epidemias que ocorreram no passado com o Covid hoje. E aí, nesse texto, ele contextualiza falando que o Covid hoje
impôs, vamos dizer assim, as pessoas a meio que pensarem rápido e se abastecerem de produtos industrializados. E aí ele atenta da importância da alimentação natural, né? Sim. E das deficiências que nós nos encontramos hoje por conta disso, que não é muito diferente da que ocorreu com a peste negra, da que Uhum, ocorreu com outras pestes, uhum. né? Eu achei interessante essa correlação. E É, por acho que a fim, gente... nesse texto, assim como umas outras revistas de nutrição aqui, ele finaliza falando da importância de determinados grupos alimentares, verduras, frutas, o porcionamento, água, muita água, né? Se Uhum. afastar de carboidratos simples e por aí vai. É, Beba água, gente. antigamente eu falava assim, 2 litros de água por dia. Hoje em dia eu já falo, olha, no mínimo 2,5, hein? Por Dois e favor, meio. dependendo do seu nível de atividade física que você tem, passa dos 3 fácil. Né? Isso. Então, os 2 litros aí já era. Na verdade, hoje em dia a gente preconiza mais. Ainda Sim. mais para um ponto importante agora que a gente está falando de açúcar. Uma boa hidratação previne o consumo excessivo de açúcar, viu? É verdade. Muita gente que Né? consome, na verdade, está com sede, né? Tá com Uma sede. dica para até controlar a dieta é essa, né? Você está com fome, bebe Exato. antes um copo d'água, um pouco de água e vê se passa, porque muitas vezes não é fome, É, seu corpo não é troca a fome. fome pela sede. Esse é o Perfeito. mecanismo de tentar obter a água do alimento, né? Porque o corpo entende que Exatamente. está desidratado, eu estou num deserto, então eu preciso comer alguma coisa, já que não tem água, né? Uhum. É, Então é bem muito legal assim. isso. A doutora Ana, lá de Portugal, está comentando que as autoridades emitiram várias orientações, né, para minimizar esses erros de Show. alimentação. Gente, isso é Foi muito bem importante, legal. tá? Isso. Pesquisem mesmo. No site a gente está colocando muita informação, mas graças a Deus tem muitos nutricionistas. A doutora Natália também está fazendo um trabalho muito legal. Tem muita informação sobre isso. A arma que a gente vai falar nessa live, uma das armas que a gente vai falar para você se proteger da Covid é a alimentação, tá? Uma alimentação equilibrada, usar essa experiência que a doutora Natália está trazendo das outras pandemias que tiveram, né, que a gente pode aprender com elas para passar melhor, é fundamental. Né? Então, assim, a primeira dica, né, para a gente poder falar, que já estamos falando de duas, né, foi da água e da diminuição dos alimentos açucarados, os carboidratos, tá? Tudo que a gente está Isso. falando aqui está baseado na nossa experiência clínica, tá? Eu sei que a doutora Natália vai concordar comigo, e em artigos científicos, tá? Alguns desses artigos já estão relacionados no texto, que está lá no site da Cura, e outros depois, quando a gente for publicar essa live, se a gente conseguir, a gente coloca aí também para complementar e vocês terem embasamento, sabendo de onde a gente tirou essas informações, Isso. certo? Então, as dicas primeiras que a gente falou foi da questão da diminuição dos carboidratos, né? Não só para seu benefício para a sua saúde, mas para diminuir a virulência, tá? O vírus ele fica mais forte, mais animado no ambiente rico de carboidratos e aumentar a ingestão de água, que isso também é fundamental para o sistema imune, né, doutora Natália? Isso. E eu só queria assim imaginar assim os alimentos açucarados ou carboidratos, o que que é, né? Bebidas alcoólicas entra? Entra também, né? O que mais que O entra? álcool ele baixa demais, mas é coisa que a gente está fazendo muito na quarentena, né? Falei a gente, assim, para não citar nomes de ninguém, né? Tem muita gente que vai pro É vinhozinho, né? comum, né? Vai para o vinho e vai para uma cerveja e, bom, a gente, né, procura, como eu falei, né, compensar, né? O estresse, a privação, né? Uhum. E aí existem essas lives para relaxar a gente no final de semana, daquelas Aí, bandas né? preferidas, daquele cantor, e aí você, bom, não tô na rua, vou fazer uma festinha, e aí nessa você se utiliza aí da ingestão de álcool. É um pouco tenso, né? Porque a tua imunidade fica um pouco comprometida, né? Tem algumas pessoas que visivelmente, depois de uma noite de porre, por exemplo, eu estou dando um exagero, uma noite de porre, amanhece assim, eventualmente gripado, com o nariz entupido, tá? Alguém já conheceu alguém que rola isso, né? Então a gente tem que ficar atento. Isso. Mas não só o álcool, né? Os açúcares, os doces em si, farinhas, né? Farinhas Farinhas. demais, né? Vindo aí, por exemplo, os processadinhos, a farinha de tapioca. Não, mas uma tapioca é fit, mais ou menos. Depende da quantidade que você usa para fazer uma tapioca, da frequência que você consome, né? Isso Uhum. é um pouco preocupante.
né, Isso. nesse sentido. Existe uma falta, às vezes, de informação das pessoas que, Uhum. por exemplo, quando a pessoa fala assim, ah, mas eu consumi farinha de arroz para fazer tal coisa, é sem glúten. Sim, mas é farinha, é açúcar do mesmo jeito, a gente tem que se preocupar com isso, né? É. Com o excesso desses farináceos de uma maneira geral. Açúcares, inclusive frutas, né? As É frutas, claro né? que Tá pensando essas são nisso. as mais bem-vindas, porque elas são ricas em fibras, vitaminas e minerais, mas até as coisas ótimas e nutritivas da vida têm uma medida, tem uma Uhum. quantidade ótima a ser seguida, né? Todo o excesso pode trazer alguns prejuízos, né? Atrapalhar aí a nossa imunidade, né? Por aí, mais ou menos É. assim. Acho que muita gente está consumindo suco de laranja, né? Achando que é bom para a parte gripal. Ele tem benefícios, Sim, né? Mas laranja é muito tem. rica em frutose, né? E às vezes você E pode acertar por um quantas lado. laranjas? É, Quantas quantas laranjas de uma vez laranjas só, você né? vai fazer um suco, né? É Uma isso. só dificilmente, né? E aí Uhum. você vai parando para. Hoje mesmo atendi um paciente que, assim, ah, eu adoro caqui, comi dois, né? Eu gosto de comer muita goiaba. Eu como banana são duas por dia, duas numa única refeição. Eu falei assim, olha, isso é muito bom, você gosta de frutas. Uhum. Mas até para as coisas boas a gente tem que ter um ponto ótimo, O né? equilíbrio, né? Uma medida, porque senão a gente pode se complicar com isso. Ainda mais se você tem diabetes, pré-diabetes, ou coisa do tipo. Uhum. Uma informação que eu uso lá no artigo, que você comentou, que eu achei interessante, é que às vezes assim, você falou lá da pessoa que às vezes bebe uma bebida alcoólica, né? Passa da quantidade, né? E aí Sim, depois fica gripado, né? Existem alguns sim. tipos de vírus que eles conseguem entrar no corpo e ficar no estado, digamos assim, de dormência, né? Ele fica lá abaixo do radar, esperando o melhor momento dele agir, tá? Nem todo mundo sabe disso. Então, quando a gente está estressado, quando a gente está num momento de, sei lá, de depressão, ou que a gente comeu muito errado, bebeu errado, enfim, acontece alguma coisa que aparece o momento certo daquele vírus, por exemplo, a idade, né? Por exemplo, o vírus da herpes é mais comum com pessoas idosas, né? Esse vírus, ele, opa, agora eu estou com um cenário adequado e vou entrar e fazer a minha festa, né? Então, Sim. assim, é muito importante a gente pensar na prevenção, mas também pensar nesse processo assim, será que eu já estou com alguma coisa que pode esperar eu abaixar um pouquinho a imunidade para ele aparecer? Então, quando você Uhum. começa a fazer a prevenção, na verdade, você não está só se prevenindo do que vai vir, você já está limpando um pouco e se fortalecendo do que talvez já esteja aí e você nem saiba. Então, é Isso. muito interessante não esperar ficar doente para começar esses trabalhos de aumento da imunidade, tá? Eles são muito mais eficazes, tem alguns estudos que a gente vai citar depois, e são mais eficazes antes de você ter contato com qualquer fator. Porque às vezes você já teve o contato, ele está aí e você nem sabe, né? Quando a gente estudou isso, os principais fatores um dos principais fatores que fazem os vírus saírem desse estado de dormência para aparecerem é a idade, né? E a genética, vamos dizer assim, fatores que muitas pessoas acham que não tem domínio. Tá lá no artigo isso daí, né? Tá. E eu queria falar um pouco disso, porque muita gente acha que eu tô mais idoso, então eu tô no grupo de risco coronavírus, né? Às vezes a pessoa tem cerca de 60 anos, um pouco mais, um pouco menos, e aí? Como é que vai ser quando essa pessoa sair, essa pessoa que está mais idosa, e ela, quando sair da pandemia, o vírus vai estar circulando, vai estar por aí, como é que vai ser para essa pessoa, né? Então talvez seja bom a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não posso fazer nada em relação à minha idade, né? E às vezes a gente sabe que hoje tem tecnologias que a gente pode usar para mudar um pouco a nossa idade. Posso Exato. começar, Natália, falando desse assunto? Claro, com certeza. A primeira coisa sobre a idade que muita gente não sabe é que existe a idade cronológica, que tem a ver com o tempo, né? E tem uma idade biológica, que tem a ver, na verdade, com como o seu corpo envelhece. A idade biológica é diferente da idade cronológica para muitas pessoas, tá? Eu gosto de pensar, imaginar dois irmãos gêmeos. Imagina aí na sua casa, né? Talvez você conheça até Uhum. um caso assim. Se alguém conhecer, escreve aí nos comentários. Mas imagina dois irmãos gêmeos. Um é atleta, um come direitinho, que nem a doutora Natália está falando, né? Seguindo as orientações aí. Faz exercícios, tem bons hábitos, não fuma.
talvez beba de vez em quando, mas não exagere, né? E o segundo irmão, né, gêmeo, nasceu no mesmo dia, na mesma hora, né? É o oposto. Ele fuma, bebe pra caramba, que mais? Come tudo errado, vai antes de dormir, come uma rodízio de sei lá do que, né? É sedentário, o esporte preferido dele é trocar o canal na Netflix, enfim, momento da propaganda aí Netflix. E aí a gente vai depois receber esses pacientes na clínica, a gente tem uma tecnologia de análise lá muito precisa, né, de escaneamento corporal, e a gente vê que os dois pacientes, apesar de terem a mesma idade, a idade cronológica deles é totalmente diferente. Às vezes dá 5, 10 anos de diferença de idade cronológica desses pacientes, né? E, ou seja, o corpo de um envelheceu muito mais, né, do que o corpo do outro. Então, apesar da gente pegar a estatística do, sei lá, do coronavírus, que é o que a gente está falando agora, o risco do primeiro irmão saudável é muito menor do que o segundo irmão, porque o segundo irmão ele tem uma idade de corpo, uma idade real, muito mais do que esse irmão que se cuidou, né? Que tem um trabalho de rejuvenescimento constante, né? Então, assim, eu queria começar a falar esse assunto isso. Você não tem necessariamente a idade de carteira de nascimento, decisão de nascimento. Você já pode trabalhar para reduzir a sua idade biológica, tá? Existem técnicas para isso, né? E tem muitos estudos disso, tem muita coisa que a gente pode fazer para tentar reduzir essa idade biológica, né? O corpo responde para isso. Não Você quer é? falar um pouquinho disso, Natália? O É, que a nutrição pode ajudar a você gente falando isso, só me vem à cabeça antioxidantes, alimentos antioxidantes? antioxidantes, né? É o que faz a gente, de fato, ter essa idade real, né? Menor do que a cronológica, né? Uhum. E por aí vai. E a gente precisa disso de antioxidantes, vitaminas e minerais antioxidantes, né? Sair desse É. açúcar todo que a gente estava falando no começo e passar a comer verduras, frutas, né? Aham. É por aí. Interessante que quando a gente tira Dessa... uma maçã da geladeira, quando a gente corta uma maçã e deixa ela fora, ou até na geladeira, não importa, ela vai ficando toda oxidada, né? Ficando toda marronzinha, né? E quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai demonstrando esses sinais, né? A gente vai. Isso pode ser Vai. um sinal de que você está com um estresse oxidativo, né? Você está com uma deficiência de antioxidantes, né? Então vale a pena a Isso. gente pensar nesse tipo de suplementação, que pode ser pela alimentação, né, Natália? E talvez Exato. até É como a gente por fala. vitaminas e outros minerais também. Quando a gente Eu fala acho. assim, nossa, eu passei uma fase tão tensa, fiquei tão estressada, tão assim que. Olha aqui o tanto de cabelo branco que apareceu, né? E aí a gente fala, é o estresse oxidativo alto, né? A Uhum, primeira coisa que vai embora da gente, entre aspas, que se depleta, são as extremidades, a pele, as rugas, o branco dos cabelos, né? O zinco tá aí. E o zinco ele é altamente demandado num estresse oxidativo, né? muito. E aí, a gente vai tirar primeiro da onde? Daqui, Aham. do Do cabelo, da onde cabelo. não interessa. Isso é só envoltório, né? Uhum, Vamos tentar manter a ordem no que há de mais importante, no nosso cérebro, no nosso coração, pulmão, funcionamento dos rins, e por aí vai, sim. né? Nessa história, o zinco vai embora. É o que está mais ou Uhum, menos acontecendo no mundo inteiro agora, diante da pandemia. A gente sim. está precisando de nutrientes a mais, à parte, porque nós estamos sendo demandados. A gente precisa de ter uma imunidade bacaninha, redondinha, né? Para poder enfrentar esse estresse oxidativo, entre aspas, sentido figurado, né? Que a gente vive, que é essa exposição aí invisível Uhum. a É esse verdade. vírus que a gente precisa se precaver aí exatamente nesse momento. Mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui explicar assim para vocês, contextualizar com a É, idade. para mim está, é para gente estar falando de outro tipo de estresse, né? Não só estresse da deficiência dos nutrientes, que vão aparecer nas Estresse extremidades do corpo, né? imunológico. O estresse Uhum. imunológico pode vir das notícias que a gente está vendo, dessa parte das, né, assim, a gente ligar no jornal de 10 notícias, acho que 8 são do coronavírus, né?
E aí isso Exato. pode gerar uma depleição do nosso sistema imunológico, né? Por um consumo mesmo. A gente, estresse mata, Sim. tá, gente? Mata mesmo. A gente está levando esse assunto leve para ficar bem para vocês, É. tá? A Até porque, como gente, você falou, a idade real com a idade cronológica, ela também tem, concilia com informações para a gente chegar na idade real com informações de imunológicas, não é isso, Gustavo? sim, Em sim, alguns exames conseguem se somar, né? sim. Com fatores imunológicos. Se a pessoa fica gripada demais, eu já subentendo que o sistema imunológico dela não é muito bom, que a idade corporal dela Uhum. real, de repente, não é mais ou menos assim? Imaginei. O exame que a gente faz é aquele BIA, né? Para quem está chegando aí e não E, conhece, né? Então a gente consegue, no escaneamento corporal, a gente consegue mapear mais de 72 biomarcadores. Na verdade, a gente está até aumentando isso. Ele está sendo adaptado para funcionar como uma prevenção do coronavírus. A gente está pegando novos marcadores para conseguir ajudar a pessoa a gente calcular qual é seu risco em relação à exposição do coronavírus. É um exame bem sofisticado. E aí sim, nesse exame tem o ângulo de fase celular, tem algumas informações que ajudam a gente a calcular o estresse subclínico, de inflamação subclínica, e dentre várias variáveis para permitir a gente calcular essa idade cronológica, né? Digamos assim, a diferença entre a idade cronológica e a idade biológica da pessoa. Tem gente que, sei lá, tem 70 anos, mas na verdade, em termos de corpo, essa pessoa está com 60 anos, né? É muito legal isso e muito salutar. Essa pessoa, o risco é menor, né? A questão do coronavírus, por essa diferença da idade biológica para a idade cronológica. sim, E para quem está preocupado, né, assim, tem como reverter. Às vezes a pessoa, o paciente chega com uma idade X, né, sei lá, e a pessoa tem, vamos imaginar aqui, 65 anos, só que a gente vê lá no exame que está com 70, 72 anos de idade, está mais velho, porque está com mais estresse, né? Do corpo, estresse oxidativo, estresse emocional, enfim, vários estresses mapeados. E aí a gente consegue trabalhar para esse paciente ficar com 72 para 70, de 70 para 66, 60 para 65, ele volta a parear a idade dele, depois dá até para reduzir, ele ficar com 60 anos de idade, né? Tem casos até menos. Então é uma tecnologia bem interessante que a gente pode usar para complementar o nosso trabalho, né? Aí entra a nutrição, o trabalho da doutora Natália, entra a fitoterapia, entra a acupuntura, entra tudo para o corpo ficar nota 10, né? né? Na parte emocional, um dos estudos que a gente pegou lá no artigo foi sobre ratos. Eles pegaram ratinhos e colocaram eles numa situação de estresse, né? Um grupo controle de ratos, e eles ficaram com acho que 123 decibéis de música, de som, né? Durante 3 horas. O Nossa, que é isso em termos de estresse, né? Tipo você sentar na primeira fileira de um show de rock durante 3 horas e ficar lá. Para um rato isso é muito estressante. Coitado do rato. Gente, eu não sou a favor de fazer mal para os animais, não, mas a pesquisa científica é feita assim, né? Só que eu fiquei pensando, nossa, será que isso é muito estresse, né? Só que quando a gente vê, tem gente que fica na televisão, no celular, né? Fica às vezes numa cidade barulhenta, fica numa casa cheia de criança, né? Enfim, por mais tempo. Então, pensar no ratinho com só 3 horas diárias de estresse, eu acho muito menos do que muitas pessoas estão vivendo aí diariamente, né? sim. E, sei lá, uma pessoa que pega um engarrafamento aí de 2 horas, né? Pegava, né? Por causa talvez da pandemia não esteja pegando. Todos os dias é um fator de estresse talvez muito maior que do ratinho, né? Então, isso, os ratinhos que estavam em situação de estresse, a chance deles, a virulência era muito maior. Então, mas nem sei, já perdi a conta dos passos, mas um passo para você diminuir sua chance de adoecer com a Covid é fazer um gerenciamento do estresse, né? Aí tem práticas de meditação, atividade física ajuda muito. O Fica. que você recomenda aí, Natália, da sua Ouvir uma experiência? música, só que não com tanto volume, que nem os ratinhos, né? Mas ouvir uma Aham, música, né? Eu acho interessante. Leituras, né? aham, Muitos pacientes meus falam assim, eu estou estressado e tal, e aí eu falo, e o que que você faz nesse momento, né? E é aí ele se verdade. vira e fala assim, eu tomo banho. Muitos falam que vão tomar banho, né? Aham, E ouvir música, né? sim.
existe o comer, né? Eles relatam que vão comer, né? Normalmente coisas compensatórias, mas as mais citadas é tomar banho Uhum. e ouvir uma música, seja Uma ela música qual for, bacana. né? Que seja mais relaxante, né? Aham. Por aí. Eu tava vendo uma Eu pergunta costumo aqui, gente. dormir. Dormir? Eu Dormir é bom durmo. Eu também. falar, enchi o saco, perdi a paciência, tô irritada, eu deito e durmo. Eu gosto de arrumar a casa, de Desligo, mexer com alguma pronto. coisa. Hoje eu também gosto disso. Aham. Arrumo a casa, fico arrumando, 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 e aí bebo muita água também para me acalmar, me desestressar e pronto. Aí quando vê, passa. Verdade. Gente, a gente não tem muita experiência, eu particularmente tenho muita experiência com lives, então eu tô um pouquinho perdido aqui. Acabei de ver uma pergunta da doutora Ana Correia, acupunturista de Portugal. Ela está perguntando o seguinte: os pensamentos também têm sua importância na questão do estresse oxidativo. Como é que é essa relação? Qual é a nossa opinião, né, sobre isso? Sobre como os pensamentos Deixa eu mexem ver no aqui. estresse oxidativo. Achei muito legal. Eu vou, antes de entrar nessa pergunta, vou deixar Sim, essa parte mais clínica para a doutora Natália, eu vou falar da acupuntura, tá, gente? Quando a gente fala de emoções na medicina chinesa, as emoções elas podem ser um fator de adoecimento, tá? Uma emoção excessiva, ela faz mal para o seu corpo, né? Seja raiva, alegria excessiva, né? Pode virar um sintoma psicológico, um sintoma psiquiátrico, né? Então, qualquer emoção em excesso, ela pode atacar o seu corpo. Mas qual é a diferença das emoções em relação aos outros fatores de adoecimento, tipo o vírus que a gente está falando agora? As emoções, elas atacam direto o Zangifu, elas atacam direto os órgãos internos. Então elas não passam pelas nossas camadas de defesa, ela já ataca direto lá dentro. O sistema imunológico pode ser dividido, digamos assim, em três partes, né? Uma parte externa, que você ainda pele, uma parte, digamos assim, de proteção do meio, tem uma parte que é uma parte do sistema imunológico que você tem mais ativo, uma parte que você desenvolve, enfim, tem partes mais profundas, mas as emoções, elas não passam por isso. Elas vão direto. Então, eu sei que a doutora Ana já sabe sobre isso, a doutora Natália vai ajudar a gente agora na parte da nutrição, da ciência da nutrição, mas as emoções sim podem afetar o sistema imunológico porque elas atacam diretamente a função dos órgãos e das vísceras. Então, quando você tem uma emoção ruim, você está abrindo a porta para ficar gripado, para você ficar doente mesmo. Então, tenta nutrir emoções boas, tá? O nosso corpo ele não sabe muito diferenciar emoção, pensamento, imaginação de realidade. Então, se você estiver verdade. estressado de ficar em casa, voltando um pouquinho à questão do estresse, reserva um tempinho para imaginar que você está na praia, coloca aquela música, tem muito na internet, né? Aquele som de água do mar, isso me relaxa muito, tá? E aí fica lá 5, 10 minutos, o seu corpo ele vai reagir como se estivesse na praia. Se você tem medo do mar, não faz isso, faz que você está numa floresta. Escuta alguma coisa que te ajude, que seu corpo ele vai trocar a emoção negativa por uma emoção positiva. Isso faz toda a diferença. Mas então, Natália, qual é a sua opinião aí sobre estresse, emoções e estresse oxidativo? Ai, tudo a ver, né? A primeira coisa de estresse oxidativo que a gente entende é como eu falei da história do cabelo, da pele, né? Quando a gente está estressado, quando a gente tem uma demanda maior, a primeira coisa que vai embora são as vitaminas e os minerais. E um acaba puxando o outro, Aham, né? No artigo aqui que a gente está tratando como norte, né, da nossa conversa, aham, a gente fala da vitamina C, né? sim. A vitamina C, por exemplo, ela está ligada à estabilidade do ácido fólico, por exemplo, Aham, né? Ela impede a excreção do ácido fólico. O ácido fólico também é importante para a questão da imunidade, né? uhum, A vitamina C, por exemplo, ela está relacionada com a proliferação de neutrófilos. Se a gente não tem ela, a gente fica com os neutrófilos, que é uma das células de ataque primeiro, vamos dizer assim, do nosso corpo, sim. né? Primeiro Então, soldado, primeiro soldado, um doce, né? o E doce. aí, como é que fica? Como é que fica isso? Sem uma vitamina, sem Sim. um zinco, né? Que faz parte desse processo, sem um ácido fólico, sem uma vitamina C, como eu falei, né? A gente tem que se atentar a isso. E aí, Uhum, vamos falar um pouco mais. No estresse oxidativo, uhum, imagino que a gente esteja estressada, cortisol aumenta,
cortisol se mantendo alto o tempo inteiro, o que a gente começa a ter? Glicemia alta o tempo inteiro. Mais a longo sim, prazo, uma resistência insulínica. Se tiver sim. acompanhado de maus hábitos alimentares, pior ainda. É mais fogo, né, É, mais lenha nessa fogueira, né? E, por exemplo, uma hiperglicemia e uma resistência insulínica, elas interferem na captação de vitamina C, no caso do ascorbato, por tecidos, pelos tecidos, que vão aham, cuidar desse estresse oxidativo. Então, é uma bola de neve. Quando a gente fala sobre estresse oxidativo e imunidade, a gente não consegue ver em partes como a saúde sim. integral, tá? Porque uma coisa vai puxando a outra. Uma vitamina atua em sinergia com outra que já é antioxidante, tá? Uhum, Então, a gente enxerga, sim, o estresse oxidativo na baixa da imunidade. É isso que a gente tem que combater exatamente com essas coisas que a gente está falando. Né? Combatendo o sim. estresse, escutando uma música, tomando um banho, fazendo algum nível de atividade física. Questão do álcool, maneirar, ter um equilíbrio quanto a isso. Uma outra coisa aqui que você estava falando é sobre contribuir com outros tratamentos, né, que acompanham, como no caso de uma acupuntura. Às vezes a gente Uhum, está num desequilíbrio tal que não consegue se restabelecer assim do dia para a noite, de um dia para a sim, noite, né? E a gente precisa de suportes, né? sim. Como a acupuntura. Paciente Paciente. falando agora nesse momento, né? Que milagres acontecem quando a gente consegue conciliar vários tipos de terapia, né? Em Uhum, prol de a resolução de um problema. Né? No caso do sim. estresse oxidativo, eu não vejo como aquele artigo que eu te falei de Portugal e todos os outros que eu tenho lido falam, não existe um alimento ou os alimentos específicos que resolvem e te protegem contra o corona. Na verdade, são Uhum, vários alimentos que, por terem diversas vitaminas e uhum, minerais antioxidantes, vão atuar em sinergia e permitir que a sua imunidade sustente, né, uhum. as vulnerabilidades aí que, porventura vão aparecer, como no caso do vírus aí, do Covid. Coronavírus. O que me surpreendeu foi um artigo que ele, a impressão, né, que dá, que não é só a questão, a gente tem sempre essa ideia de que a deficiência nutricional deixa a gente mais vulnerável, como se nosso exército ficasse mais fraco, né? E é Uhum, verdade. Mas uma sim. coisa que me surpreendeu muito é que nesse cenário os vírus ficam mais fortes. E tem vírus que tem até componentes de deprimir, de tirar nutrientes do corpo, para facilitar o trabalho dele O único objetivo do vírus, gente, eu gosto de comparar o vírus a uma pessoa que quer usar a sua cozinha. Ele chega lá e quer. Ele não tem mantimento, ele não tem fogão, ele não tem forno, ele não tem casa. Ele precisa entrar na célula do seu corpo, ele precisa entrar na sua casa Por aí. para usar os recursos para fazer as cópias dele. Né? Ele não gosta de fazer clones dele mesmo. Até que chega uma hora que esse vírus estoura a célula, estoura você e ele vai gerando mais clones, e clones, e clones, e clones. Então, assim, uma das coisas que faz o vírus ficar mais ativo e ficar mais virulento, além do seu exército estar mais fraco, é essa deficiência de micronutrientes, né? Aí alguns vírus Sim. até roubam isso, né? Inclusive a vitamina C, a vitamina D, parece que eles também atacam, né? Vitamina D. Isso Que é saiu, fundamental. inclusive, falando dos artigos, né? A vitamina D saiu assim que estava estourando lá na Europa mesmo, coisa toda, né? É um artigo sobre a vitamina D, foi bastante explorado no Instagram, no Face, inclusive eu cheguei a fazer alguma publicação também a respeito. Uhum, Foi na revista La República, no dia 26 de março, né? Que ele falava, ele correlacionava o coronavírus com, tipo, tomando mais vitamina D para reduzir o risco de infecção. E aí ele explana sobre a vitamina D, a importância dela na imunomodulação, né? Todo e tudo. E no final, com a amostra lá que eles tiveram, né, ele fala que, acho que eu estou até aqui, ó, quando os dados foram estratificados por idade, o estudo indicou que o risco de mortalidade por todas as causas para as pessoas com níveis mais baixos de vitamina D foi 12% maior 12%. Gente, é, isso é muita gente, para gente. menores de 65 anos e 25% Nossa maior Senhora. para aqueles com idade acima de 65 anos. Então, ele está aqui reforçando a importância da vitamina D como imunomodulador.
né? Só a E vitamina hoje em D, né? dia a gente trata com doses mais massivas doenças autoimunes, né? Uhum. Vários médicos se utilizam disso e de fato existem boas respostas. Então, por que não, né? A vitamina D seria diferente em indivíduos saudáveis, né? É Aham. importante. Só que existe um ponto muito forte da vitamina D, que as fontes são um pouco complicadas. O sol, hoje em dia, a gente se esconde deles 24 horas por dia, se esconde dele, trabalhando, dentro do carro, saindo. Um Ou na final de quarentena em semana, às casa. vezes, a gente sai com o filho para passear, ou vai para o parque, corre, e eventualmente nas férias vai para a praia, né? Mas as fontes, assim, também são um pouco Uhum. restritas, né? Talvez isso seja ruim. Não restritas assim. Hoje em dia, leite, ovos, né? Encontrado em pequenas quantidades em leite e ovos, síntese cutânea é o principal. Por isso aí a Aham. grande maioria das pessoas com essa deficiência. Vitamina Você D, falou da né? vitamina D, Gustavo, você me desculpa aqui, ela está falando bem aqui sobre, ó, na linha do assunto alimentação, em tempos de pandemia, penso ser importante relembrar o papel da microbiota. Sem dúvida Ah, sim, nenhuma, Ana. né? Quem manda na gente, eu falo, é o nosso intestino, né? Se ele não é, o povo fala assim, é o nosso segundo cérebro. Eu sei não, eu diria que de repente pode ser até o primeiro em alguma hora aí Primeiro. que a gente estudar ele melhor. É, a doutora Ana falou de pastel de Porque, nata, até eu fiquei aqui com vontade. Não sei se é o meu estômago que manda em mim, nossa, mas que saudade de e aí a Portugal. gente Lá é uma lembra delícia. dos probióticos, né? Os probióticos são importantíssimos, presentes nos iogurtes, nos leites fermentados, né? O kefir, a kombucha, né? Diga-se aí a Jamila, a Fanzoca aí, que a gente promove toda Uhum. sexta-feira, o dia da kombucha, lá na Aham. clínica, né? Importantíssimo. Existem alguns grupos de bífidos aí muito importantes, né? Mas aí a gente lembra também dos prebióticos, que são os alimentos para os, né? Os alimentos dos probióticos, que são importantes, né? Que no caso são as fibras presentes nas leguminosas, em frutas, em grãos, em farinhas e farelos integrais, né? Isso também é importante. Uma coisa não existe sem a outra, Sim. né? É, Mas acho que sim, essa é fundamental. fundamental para a nossa imunidade, tratar bem nosso intestino para que ele responda bem aí, né? A nossa imunidade, essas investidas aí que acontecem, né? Uhum. Ah, Eu desde que quero os. voltar só um Opa, pouquinho para a vitamina C, claro, que eu esqueci de sim. comentar. Um dos estudos que a gente coloca lá foram feitos durante a China, na China, durante a pandemia. Eles pegaram 252 pacientes positivos para Covid e eles trataram eles com doses maciças de vitamina C, tá? Desses Uhum, pacientes, 85% deles tiveram uma melhora assim muito melhor do que os outros, né? Só que ficou evidenciado o seguinte, que os pacientes que já estavam com caso de sepsis, já estavam com a deficiência pulmonar, né? Esses pacientes não se beneficiaram tanto. E o que faz a gente pensar que todas essas vitaminas, como a vitamina D que a Natália está falando, que aumenta em 25%, né, dependendo da idade, a sua resistência, né? A vitamina C, que todas podem ser associadas umas com as outras para ter um estado talvez até melhor, você precisa uhum, fazer isso antes de ter contato, né, com a Covid. sim. E a mesma coisa vale para a biota intestinal que a gente está falando, que é fundamental, né? Você não pode mudar a sua biota intestinal do dia para a noite. Ela precisa ser nutrida, precisa ser trabalhada, precisa ser recomposta, que é uma população que você tem dentro de você, tá? Para quem não é da Sim. área de saúde, para cada célula do seu corpo, pega o dedinho assim, imagina uma célula, certo? Agora você tem quantas bactérias? 9 bactérias para cada célula do seu corpo. Então a gente é muito mais bactéria, digamos assim, do que célula. Então essa biota intestinal, ela é muito importante ser cuidada. O que faz mal para a biota intestinal, né? Os alimentos açucarados que a gente falou no início aí da nossa live, né? Maus hábitos alimentares, alimentos industrializados que não têm essas fibras, né? Que a doutora Natália falou, né? Sucos de fruta. É, uso de anti-inflamatórios, eles prejudicam a permeabilidade do intestino, por exemplo. Antibióticos, nem se fala, né? O nome já diz antibiótico. Ele é ótimo para matar Sim, as bactérias ruins, só que é uma bomba atômica, ele também mata as bactérias boas, né? Então é sim. importante a quimioterapia, o tratamento, enfim.
mudando os hábitos alimentares, você começa a repopular o seu corpo com bactérias mais saudáveis, tá? Isso é um assunto que a gente vai abordar bastante aqui para frente, tem uns assuntos de pesquisa que a gente está fazendo que vão explorar isso de uma forma melhor para você conseguir fazer isso com mais segurança, né? Né? Acho que a Natália já faz um trabalho. Você pegou um ponto importante aí, um ponto muito delicado e que a gente sempre bate no tecla e lembra, que a suplementação com vitamina C, Uhum, ela contribui, parece pelos estudos, interromper o estresse oxidativo, né, os desgastes e tudo mais, mas como você falou, não durante, ela não evita, mas ela ajuda numa diminuição, a redução dos sintomas e de repente até na diminuição do tempo de duração, né, da coisa, mas não sim, para. Com isso você vai cortar aquilo, o processo no meio, não, não é isso. Né? tem Ela que ser só é uma antes. excelente ferramenta. Né? Agora, é claro que ela modula, né? Você falou sobre idade, estou lembrando aqui da vitamina C ainda, aprofundando um pouco mais sobre ela. Ela modula positivamente o envelhecimento inflamatório. E aí a gente pensa em idades, imunossenescências, né? Células envelhecidas. Ela também Uhum. colabora com a limpeza desse processo aí, né? O envelhecimento biológico, ela é uma é a mais assim que a gente mais desde pequenininho ouve falar. A vitamina Aham, C atuando nisso, né? Nessa questão da idade corporal ser melhorada, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que ter só uma atençãozinha em relação à vitamina C, que a gente não é para também sair tomando assim a torta e direito, né? A gente precisa ter uma atenção, aquela questão de pedras nos rins, né? Cálculos renais, quem Vou tem essa comentar isso agora. tendência, vamos lá, Aproveita, manda ver. Você ia comentar isso agora, tá? continua. Quem tem essa tendência aí tem que ficar atento, né? Uhum, Porque você pode sim ter complicações, né? Se você formar esse tipo de sais. Então, não é recomendado uma dosagem muito exagerada. A gente tem que ficar atento com pessoas que têm essa tendência, né? E sim. outro ponto importante da vitamina C a se prestar atenção é que, não é? Então vou tomar um monte aqui, vou tomar logo 2 gramas e Não resolver minha funciona. vida. Na verdade, uma quantidade muito alta já está mais do que comprovada que tem uma absorção, um aproveitamento diminuído. Na Uhum, verdade, eu tenho aqui uns dados, por exemplo, cerca de 2 horas após uma ingestão de 1 grama de vitamina C, né, ocorre a absorção de aproximadamente 180 miligramas nossa da senhora. vitamina C. Então, Olha o você tanto. consome 1 grama para absorver, de fato, utilizar 180 miligramas, né? E aí, até eu tenho alguns problemas com o paciente que falam assim, mas você está passando 600 só? Você está passando 300? Sim, é mais inteligente. Eu prefiro que você é, é, tenha uma absorção maior em percentual do que eu estou te dando, do que sofra todo esse desgaste, correndo risco de formação de cristais, de sais, né? Como a gente Uhum, falou aqui agora, e na verdade não ter um custo-benefício muito bom. Então, na verdade, concordo. a gente tem que prestar atenção também nessa quantidade, nem sempre é de fato a qualidade, o aproveitamento, no caso da vitamina C, tá? Ela vai Uhum, sair pela urina. E quando ela sair, pode ser que formem sais. é. Eu É, acho assim, a gente está quase chegando no final do tempo, né? De uma hora de live. Eu acho que esse ponto que você pegou é muito importante. A gente tem casos onde a pessoa começa a suplementar por conta própria e desenvolve uma alergia, desenvolve um excesso, desenvolve outro problema de saúde. Então, essa suplementação, eu acho que a principal forma é realmente pela alimentação. E se você puder, ainda mais agora na questão da pandemia, vale a pena procurar alguém que seja especializado, né? Conversar com um nutricionista. Parece, muita gente fala, é só para perder peso, né? Como a gente começou falando sobre isso, né? Mas não, a nutrição clínica, né? O trabalho que a doutora Natália está fazendo, a doutora Isabela da clínica, é fundamental para você fazer um bom aproveitamento e um bom gerenciamento desses micronutrientes, tá? Ele pode ser um verdadeiro remédio, né? Antigamente se falava que a alimentação, né, é o seu verdadeiro remédio, deixe seu alimento ser seu remédio. Eu acho que
É difícil imaginar um outro momento que fique tão importante esse hábito como agora. Tá? Agora que a gente está no momento da pandemia de uma doença que não tem remédio, que seja absolutamente eficaz ou que não traga efeitos colaterais. Eu tenho falado de vários medicamentos, não vou falar o nome de nenhum deles aqui, você pode mudar na próxima semana, mas muitos deles têm efeitos colaterais e não tem sido muito falado, né? E a alimentação não, sendo bem feita, né? É livre de efeitos colaterais, ajuda a emagrecer, ajuda a ficar mais jovem. É uma forma muito inteligente de você ter mais saúde. E você pode suplementar sim, se for o caso, mas o ideal é que tenha orientação de alguém que possa te evitar de entrar em riscos desnecessários, né? O que a gente não pode agora, gente, é entrar em riscos, né? É uma situação onde que não dá para você correr para o hospital, às vezes o hospital pode estar acontecendo muitas coisas, então, para sua segurança, vale a pena se cuidar, né? Eu quero para fechar, Natália, ir revisando os passos, né? Para a gente passou assim os Vamos lá. principais passos para você poder se proteger do coronavírus. E se você também quiser colocar mais alguma coisa, a gente coloca agora aí para ir fechando, né? Você quer colocar alguma coisa antes da gente fazer essa revisão? Não, não. Podemos só pincelando aqui as outras vitaminas. A gente falou de D, o zinco é importante, que eu falei do cabelo, né? Umas fontes aí No são as 5. carnes, né? Carne bovina, de frango, peixe, grãos integrais, castanhas, né? O selênio, né? Ele trabalha uma sinergia muito grande com a vitamina D. É importante também a gente se atentar a ele, presente principalmente na castanha do Pará. Porém, não consumam em excesso, gente, porque já tem estudos que provam aí que o consumo do selênio na castanhazinha basta uma vez por semana, duas, não precisa ser todos os dias em uma dosagem muito alta, ok? E os óleos, né? Os óleos essenciais ômega 3 aí, ácido graxo, né? Importante aí também na imunomodulação, né? Que a gente tem que Uhum. prestar atenção. Normalmente está em peixes aí de água fria, salmão, sardinha, arenque, atum, né? Hoje em dia, aqui em Brasília, o acesso é um pouco mais difícil, mas a gente tenta fazer eventualmente um contato, se não, suplementar, né? Pode ser uma medida importante. Só finalizando essa parte aí da Suplementação. alimentação. Legal. Vamos lá, vamos recapitular aí para ajudar as Reca- pessoas. Recapitulando aí. Então, assim, o que que eu quero sugerir para você que está vendo agora, ou que pega o artigo, né? O que que a gente faz na clínica? A gente faz uma avaliação super criteriosa, vê quais são os riscos daquela pessoa e a gente pega as oportunidades de tratamento. O que que a gente pode fazer para melhorar? Então, pensa nos fatores que a gente vai falar agora como se fosse um pré-diagnóstico seu e ver como é que você está em cada um desses pontos e ver se você pode fazer alguma coisa. A gente deu várias dicas aqui nessa live e qualquer coisa a gente vai ficar à disposição para te ajudar nisso também, tá? A gente está fazendo teleatendimento, está fazendo de várias formas. Então, vamos lá. Quais são essas áreas, né? A área de idade e genética, a gente pode cuidar dos dois com atividade física e alimentação, tá? Se você está se sentindo envelhecido para a sua idade, está se sentindo doente com frequência, enfim, vale a pena dar uma olhada nesse fator, tá? Segundo fator, emocional, né? O fator emocional, a gente tem que aprender a gerenciar as emoções. A gente falou de várias práticas de meditação, arrumar a casa com música, né? A visualização ajuda muito, o nosso corpo não sabe diferenciar. Depois a gente pode produzir mais material sobre isso. Qualquer coisa que vocês quiserem de material, a gente coloca aí nos comentários, depois a gente vai trabalhar para ajudar vocês, né? E a outra grande área, né, que abre para várias outras, é a questão da alimentação, né? Da nutrição adequada para o seu corpo, sim, poder ter o combustível para lutar contra o coronavírus e, digamos assim, ter nutrientes que dificultam a vida do vírus dentro de você, né? Então a gente pode usar isso, a gente falou bastante da selênio, vitamina E, vitamina D, vitamina C, né? Cinco. E sobre os Ah, alimentos de forma exato. geral, Tem várias, né? tirar os Alimentos, açúcares, que os tirar os açúcares pré-bióticos, probióticos, tirar o açúcar, reduzir álcool. reduzir álcool. E se você pegar esses cuidados e fazer de uma forma sistemática, com certeza o seu corpo ele vai ficar mais espertinho para isso. É uma boa palavra para isso. Quando a gente faz isso na clínica, a gente consegue mapear com muita certeza, tá? Então espero que em casa você sinta os resultados rapidinho.
Tá falando que tem 19 segundos para acabar aqui, acho que é hora da gente despedir mesmo. Vamos lá. Vamos Tchau, lá. gente, Espero ter obrigado. contribuído aí. Um beijo, um Também. abraço. Muita Qualquer luz a coisa, entre em todos. contato aí para tirar dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita luz a todos.